Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula a gente vai mostrar um pouquinho sobre como criar um dashboard usando JavaScript e CSS. Esse dashboard, no caso, é um dashboard totalmente customizado, né? Porque existe vários dashboards aí no mercado. O que a gente vai fazer nessa videoaula é criar o nosso próprio dashboard, certo? O nosso objetivo nessa videoaula, qual que é? É criar uma biblioteca somente com JavaScript e CSS para a gente conseguir criar o nosso dashboard, né? A gente vai utilizar essa biblioteca que a gente vai criar na videoaula aqui para criar cada componente desse dashboard. No caso, a gente vai criar o que? Cada janelinha aqui, né? A gente vai criar uma biblioteca que cria essa janelinha já completa, né, com o botão de fechar, botão de minimizar e para você disponibilizar para você colocar o conteúdo aqui dentro, certo? As ferramentas que a gente vai utilizar, nós vamos utilizar aqui o Microsoft Visual Studio 2019 versão Community, né? Claro que você pode utilizar qualquer ferramenta para desenvolvimento de sites web, né? Porque o que a gente vai utilizar aqui é HTML, CSS e JavaScript. As linguagens que nós iremos utilizar é HTML, JavaScript, CSS e o jQuery, né? Que a gente vai utilizar também um pouquinho. Os arquivos que nós iremos criar um arquivo chamado objeto item dashboard, que vai ser todo o nosso desenvolvimento do nosso item, vai ser aqui dentro. Nós iremos criar também o objeto, né, CSS, objeto item dashboard, que vai ser o nosso CSS responsável pelos estilos, né, de cada item. E também a gente vai criar um arquivo chamado Dashboard Portal, que é o arquivo responsável por mostrar o dashboard no nosso site, no caso, né? A criação do item de monitoramento, né? A gente vai criar um item mais ou menos exatamente igual esse daqui, ó. E aí a gente vai definir as cores, a gente vai definir o título, o botão, né? Minimizar, fechar e depois maximizar quando ele estiver minimizado. Agora a gente vai partir para criar o título desse dashboard, né? Vamos criar, na verdade, o dashboard em si e depois a gente vai criar o título. Então, sem mais delongas, vamos ao fonte, né? Estou aqui com o meu Visual Studio 2019, né? Vamos selecionar aqui, continuar com o código. Eu vou vir aqui em arquivo, ó, novo arquivo, vou selecionar aqui. Aqui eu vou criar um projeto ASP.NET Web, ASP.NET Core, né? Um projeto voltado para web. Aqui eu vou selecionar minha pasta, que vai ser a pasta de preferência sua, no caso, né? Dashboard de aula, e vou selecionar essa pasta. Aqui eu vou colocar o nome de projeto de Dashboard, certo? Dashboard aula, pronto. E vou mandar criar esse dashboard de aula. Aqui eu estou selecionando a versão 2.2 do Core, mas assim, para projeto web, no caso, se for em outra linguagem, não tem problema que a gente não vai usar o C# em si, vamos usar somente os arquivos do web, né? Vou selecionar o MVC aqui, né? E criar. Pessoal, após o Visual Studio aqui ter iniciado, né, criado o projeto aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui, ó, só para guiar, eu vou mostrar que a gente vai criar o primeiro arquivo que a gente vai criar o objeto item dashboard, certo? A gente vai voltar aqui para o projeto e vamos começar por ele, né? Esse arquivo é o arquivo JavaScript, né? Então, vou vir aqui, clicar com o botão direito aqui dentro, ó, e criar um novo arquivo. Um novo item. É claro que essa videoaula é uma videoaula um pouquinho mais demorada porque a gente vai criar um arquivo, né, totalmente do zero. Então, geralmente uma aula assim ela fica um pouco mais lenta, né? Pronto, objeto item dashboard. Vamos criar. Guardar a criação dele aqui. Pronto, após criada, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um objeto aqui, né?
Cubo dashboard eu vou usar dessa forma, né? Opa, new object. E aí, o que eu vou fazer? Para esse item ele funcionar bacana, eu vou definir algumas cores, né, padrão que a gente vai demonstrar esse item. No caso, a cor vai ser a cor do fundo dele, né? Então vamos lá. Vou copiar aqui, né? Cubo dashboard, ponto. Vamos criar uma função que é a função onde vai ter algumas cores, né? Cor item. Pronto, aqui a gente vai definir algumas cores, que vai ser a primeira vai ser gray, gray, aqui vai ser número 0, né? Vai ser praticamente isso aqui é um enum, né? Com algumas cores. Branca, depois vai ser o red, que é vermelha, né? E depois roxo, vamos criar uma cor forte aqui, certo? Por enquanto a gente vai criar essas 3 cores. Essas aqui são as cores que a gente vai utilizar no nosso item de monitoramento, certo? Que no caso seria nosso dashboard. Então aqui eu vou criar a função que vai criar ditamente o item, né? No caso, que vai criar aquele quadradinho que é o cubo de cada dashboard, certo? Vou tentar demonstrar aqui, ó, o que a gente vai criar. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, ele vai criar esse quadradinho aqui, ó, certo? Esse quadradinho disponibilizando os botões. Então, o que a gente vai fazer é a classe que vai criar esse cubo aqui, certo? Pronto, aqui no fonte agora, o que a gente vai fazer? Cubo dashboard, ponto, cria item, certo? Ponto, cria item. Esse cria item, vamos definir uma função para ele, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, ele vai ter alguns parâmetros que a gente vai passar para ele quando a gente chamar essa função para criar nosso item, né? Então, a primeira coisa que vai ter o ID da div, depois vai ser o título, aí depois vai ser a cor do item e por último, cor. E por último vai ser o conteúdo, caso seja necessário você passar um conteúdo para ele, certo? Conteúdo. E aqui eu vou iniciar esse conteúdo aqui com nada, né? Com branco. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o título, né? A mensagem do título, caso o usuário não defina. Título. Sem título. E aí eu vou fazer uma validação aqui com ele, certo? Vou verificar. Se esse título for igual a null, se esse título for igual a null, ou esse título, né, for igual a branco, ou esse título for igual a undefined, não definido, né, no caso, então a gente vai fazer com que esse título aqui, esse título aqui, ele receba o nosso parâmetro título aqui, né, que vai ser a descrição não definida, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai pegar a cor que o usuário definiu, né? Por exemplo, você vai poder passar a cor para definir o seu item, o fundo, né, do seu cubo do item. Então, eu vou colocar aqui cores, vou receber, aí eu vou chamar esse cara aqui, ó. Aí a gente vai criar, na verdade, eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar uma função, né, para obter a cor, né, no caso que o usuário colocou aqui, certo? Pronto, então aqui embaixo o que eu vou fazer, eu vou tirar um pouco aqui dos espaços, vou definir aqui, ó, cubo dashboard ponto obter cores item, e aqui eu vou colocar uma função, function, certo? E essa function ela vai receber um parâmetro que vai ser a cor do item.
E aí, quando ela receber a cor do item, eu vou montar aqui, eu vou montar uma function que vai retornar um objeto com tudo que eu preciso para montar esse cubo, né? Então, retorno. O retorno vai ter a cor do fundo, né? Fundo. A cor do fundo. Gray, né? É um padrão, né? Se o cara não definir nada, eu retorno isso para ele, certo? Deixa eu tirar aqui, deixa eu definir aqui com aspas simples. Depois, cor do texto vai ser branco. Depois, a cor do título. A cor do título vai ser também branco. É claro, isso aqui só vai acontecer, esse primeiro retorno, se o usuário ele não selecionou nenhuma cor pro cubo dele, né? No caso que vai aparecer lá. Se no caso o cara não passar nenhuma cor aqui, ó, já na criação do cubo, no caso, ele não vai ele vai retornar já esse cara aqui que é o padrão. Agora a gente vai fazer um wish aqui dele, né? No caso, que seria o seguinte. Deixa eu deixar essa aba minimizada para deixar um pouquinho maior para ficar melhor a visualização. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui e vai ser o seguinte agora. Eu vou utilizar esse cara aqui, né? Porque ele vai ser as cores padrões que a gente tem para os nossos itens definidos. Então, vai ser o seguinte, case, né? Case. Se, no caso, o cara definiu o item a cor gray, né? Então, eu vou fazer o seguinte. O meu retorno, ele vai receber a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, tá errado. Bom que eu vi aqui, ó. Tinha colocado só o V, certo? Se o cara digitou aqui a cor gray, o que eu vou fazer? Eu vou devolver para ele as mesmas coisas que eu fiz referente aqui em cima. Eu vou devolver o objeto para ele com as cores definidas. Então, ponto, né? Cor fundo, deixa eu colocar em maiúsculo aqui, ó. Cor fundo vai ser o seguinte. A cor fundo ela vai receber o RGB aqui de cinza, né? Eu já tenho aqui pré-montado aqui, ó, esse RGB, mas é a cor cinza, vocês vão ver no final, certo? Isso aqui é só para ser um pouco mais rápido. Depois tem o retorno aqui, né? O retorno da cor do texto. Cor do texto. A cor do texto vai ser branco, né? No caso, então, white mesmo. E depois vai ter retorno e a cor do título também, que a cor do título também vai ser branca, no caso, seguindo o mesmo padrão da cor do item. Então, white. Pronto, e aqui eu vou colocar um break, né? Então, calma aí. Um break, pronto. Vou tirar aqui o default, vou deixar o default aqui embaixo só para a gente saber que... E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar as outras cores do mesmo jeito, certo? Vou vir aqui, o default, agora aqui eu vou criar a cor branca, né? White, né? A cor branca eu vou mudar o RGB dele também, que eu já tenho definido aqui para a cor branca, que vai ser esse cara aqui. Eu vou pegar esse default aqui e vou colocar aqui embaixo, ó. Só para não ter problema. Apesar que... Deixa eu ver... Apesar que não vai ter problema, né? Isso aqui. Porque o default vai ser esse cara aqui de cima, que vai ser o gray, né? Então, tirar o default daqui, não tem problema. Aqui o RGB, faltou aqui a aspas simples. O RGB white vai ser a cor do fundo branca e as cores black. Certo? Para dar o contraste, porque senão título e o texto, né, não vai aparecer.
Beleza, feito isso, opa, default, tirar o default aqui. Feito isso, eu vou copiar outra cor, de novo ele aqui, para a gente definir a outra cor. A próxima cor vai ser red, né? Então vamos colocar aqui red. Se ele for red, aí tem um RBG red aqui já definido já para ele, que é essa cor, certo? E aí a cor de texto também vai ser black e a cor do título também vai ser black. E a última cor que a gente tem aqui é o purple, né? Que é o roxo, né? Vamos lá. Copiar aqui, fazer do mesmo jeito, né? Purple. Colocar a cor aqui. A cor purple é essa aqui, ó. E aí eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou deixar aqui black e aqui black também, certo? O título vai ser o título e a cor vai ser a cor do texto, né? Vai ser black. E no final aqui a gente vai, depois do which aqui no final, a gente vai dar um return do retorno, que é o nosso objeto que a gente criou aqui, certo? Beleza. Agora a gente já consegue utilizar essa function aqui para retornar a cor que o usuário ele escolheu lá em cima. No caso seria aqui, ó. Né? Então aqui o que eu vou fazer agora é retornar a cor, né, que o usuário passou aqui. Se ele não passou nada, vai retornar o default, que é aquela cor que a gente escolheu aqui em cima, que é o gray, certo? Vou vir aqui. Aí aqui eu vou passar o cor item, né? E aqui ele já tá, aqui ele já vai retornar a cor do item propriamente dito, certo? Pronto. Agora o que a gente fez aqui até o momento foi o que? Definir cores do item de monitoramento. Agora o que a gente vai fazer é definir o item de monitoramento em si, né? No caso, o item que vai ser esse quadradinho, fazer o quadrado, certo? E depois a gente vai fazer parte por parte, vai fazer o título e assim por diante. Então vamos voltar aqui no font, né? E aí, depois disso a gente vai fazer o topo, né? Vamos fazer uma div aqui. Var div topo. Pronto. E aí essa div topo, vou fechar aqui, né? Dá um ponto e vírgula. Aí essa div topo, o que ela vai receber? Ela vai receber uma classe que chama classe topo, né? Vamos definir uma classe para ela lá no CSS. Add class, né? E essa classe vai se chamar item top. Pronto. E aí ponto e vírgula aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no topo novamente e vou definir um CSS, né? Um CSS para ele. Esse CSS vai ser o seguinte, vai ser a cor do título no caso, né? A cor que a gente definiu no título dele. Claro, né? Cada um dos itens de monitoramento tem a cor do título diferente. Então, o que você definir é o que vai passar aqui para ele. Então, vamos lá. Color. Isso. E agora vírgula. E aqui vai ser o cores, ponto, que vai ser cor título, certo? Que foi o que a gente definiu lá no item. Então, conforme o cara passar um valor aqui em cima, né, da cor do item, a gente vai buscar essa cor do item, né, e nessa função que a gente fez e vai retornar e ele já vai montar a nossa cor do item. O que a gente está fazendo aqui é para montar a cor do título lá em cima, certo? Do item. E agora, o que a gente vai fazer? Feito isso agora, a gente vai, na verdade, ir no CSS, criar um CSS para a gente começar a definir algumas classes que a gente vai utilizar lá, certo? Porque eu acredito que é mais fácil a gente utilizar as classes lá do CSS, fazendo no CSS, do que a gente fazer as classes aqui. Vai ficar muito código, fonte, tudo centralizado aqui, certo? Vamos lá no CSS. No CSS a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito aqui, né? Eu vou até copiar o mesmo nome aqui, ó, para a gente definir no CSS, certo? É claro que vai ser .css. Então eu vim aqui, adicionar, new item. Folha de estilo. Ctrl A aqui, ó, pronto.
Adicionei. Pronto, feito isso agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar o top, que a gente não vai utilizar o top. Vou criar uma classe chamada que foi a primeira classe que a gente definiu, que é aquela classe da altura, né, do topo, né, onde vai ficar ali o título também, né. Então vamos colocar aqui a altura dele vai ser de 100%, 100%, opa. Certo? Também vamos criar o cabeçalho, que vai ser ponto cabeçalho, né? E aí o cabeçalho, ele vai ter uma fonte, deixa eu ver, font size dele vai ser de 115%. Claro, se não ficar bom, depois a gente altera aqui, né? A fonte ele vai ser negrito, ele vai ficar, né? Opa, font white. E ele vai ter a fonte, a altura dele, né? O do título aqui vai ser o rating do título vai ser de 10%, né? E também ele vai ter uma fonte family, vai ser deixa eu definir aqui, fonte family vai ser Myriad. Vai ser essa fonte aqui, certo? Deixa eu dar um ponto e vírgula aqui, certo? Não sei como é que eu não. Sei que essa fonte é legal, testei, eu achei bacana. Depois, se não ficar legal, também é só mudar essa fonte, certo? E também aqui agora a gente vai criar a classe do título, né? Que é a item título. E aí vai ser uma fonte white bold também. Bold. Vai ser da família Arial, Verdana, Toham e deixa eu ver, deixa eu definir aqui a font family dele. Font family vai ser de Arial, Verdana, Toham, deixa eu ver mais uma, Sans-Serif. Isso. Vai ser essas fontes aqui que a gente vai utilizar. Font sizer de 14px. Que a gente vai utilizar isso aqui no título, tá bom, pessoal? Essa aqui vai ser a cor do título. Eu tô criando aqui agora para ficar mais fácil a utilização dela lá no arquivo JavaScript, certo? E aqui agora a gente vai criar do controle. O que seria o controle, né? O controle vai ser onde vai ficar, na verdade, um quadradinho, uma div que vai ser aqui, ó, só aqui em cima, que é essa div dos controles. O que seria esse controle? Seria o botão de minimizar e o botão de fechar. Eu vou chamar de controle para facilitar a comunicação dela, certo? Então, vou colocar aqui, ponto. Pronto. Font right, né? Para ele sempre ficar à esquerda, é um do outro, né? À direita, desculpa. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar a classe que vai ficar nos botões, a classe que vai fazer aparecer esses botõezinhos aqui, certo? Então vamos lá no CSS novamente. Feito isso aqui, eu vou vir aqui embaixo, vou dar um enter, ponto item, botão, vírgula, ponto, item, botão max, certo? Que vai ser o botão maximizar, certo? Então tem que ter, tô criando uma classe aqui que esse botão aqui no caso vai herdar, essa classe do botão maximizar vai herdar as propriedades do botão. Então
Margin left vai ser de 5px, né? Se não ficar bom, a gente altera. Só tô colocando aqui só para definir uma margem já para ele, já é o espaçamento entre eles, na verdade, né? Isso aqui. E deixa eu ver, float left. E agora eu vou colocar aqui uma largura dele que vai ser de 17px. Lembrando que também, se não ficar legal, é só a gente depois voltar aqui e alterar também a largura dele, certo? Agora eu vou criar o over desse botão, no caso, né? Que vai ser ponto... Opa, fiz errado aqui. É ponto... 2 ponto over. E aqui no over dele, que a gente vai fazer? Quando a pessoa colocar o mouse, né, em cima, a gente vai colocar o cursor point, né, para aparecer o íconezinho da setinha, né? E também a gente vai colocar aqui o path de 0.5, no caso seria a opacidade dele lá, né? E aí também no botão max a gente vai fazer a mesma coisa, vamos colocar a mesma coisa dele, né? Eu vou vir aqui, é o over, né, no caso. Pronto, opa, over. Eu vou copiar só as propriedades dele mesmo aqui dentro, só para ele ficar igual, porque ele vai ter a mesma propriedade que o outro. A gente poderia criar até uma classe só, mas acho bom a gente deixar dividido caso a gente queira alterar, né, por algum motivo o comportamento dos botões, certo? E agora, por si, eu vou criar o conteúdo, né, no caso do item de monitoramento. O que seria o conteúdo? O conteúdo seria esse cara aqui, né, ó, que vai ficar aqui dentro. Quem vai aparecer aqui? No caso, a gente está criando somente o quadradinho. Só o quadradinho vai aparecer vazio. Caso você queira fazer um dashboard mesmo, aqui dentro ele vai ter que ter alguma coisa, né, para demonstrar, sei lá, um resultado, o que você quer mostrar no dashboard. Então a gente vai deixar uma div aqui dentro, a gente vai fazer para a gente colocar o conteúdo, né, que a gente vai definir nesse nosso item quando tiver criado, certo? Então vou voltar aqui para o fonte e vou criar aqui uma classe chamada item conteúdo, certo? Primeira coisa que ele vai ter é uma altura, ele vai ter uma altura de 82%, também, se não ficar bom, né, a gente tira. Por que eu tô definindo essas alturas aqui? Porque esses tamanhos, porque eu já criei algumas vezes esses itens, assim, esses dashboards, e eu acredito que essas alturas vão ficar legal porque a gente o que a gente vai criar, no caso, esses exemplos aqui, né? Se não ficar, é claro, a gente altera na hora que a gente estiver executando. E aí a gente vai fazer aqui também algumas coisas, por exemplo, se o que você colocar aqui dentro no conteúdo for muito grande, o tamanho for muito alto, a largura, ele vai criar uma barra de rolagem. Só que a gente não quer que ele crie uma barra de rolagem totalmente estranha, né? Então a gente vai definir essa barra de rolagem também que a gente vai criar aqui. Vamos customizar a barra de rolagem, certo? Então aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui, vou criar a classe de novo, vou utilizar essa classe do conteúdo. Aqui eu vou utilizar scroll, né? O kit scroll, que seria esse aqui, ó. Vou copiar aqui, pessoal, para ir ser um pouco mais rápido só, tá? E aí aqui eu vou definir algumas propriedades para ele, que no caso é a cor, né? Vai ser uma cor meio cinza, né? Que já tem aqui meio pré-definido aqui. Aqui, pessoal, não tem muito segredo, tá? É basicamente a cor que eu tô definindo e aonde ele vai aparecer lá, certo? Também vou fazer, vou importar todos os kits para ele, que seria o seguinte, né? Quer ver? Item conteúdo, que são mais esses dois aqui, ó, certo? São esse e mais esse cara aqui. E com as cores que eu defini aqui no background, certo?
Eu não vou entrar muito a fundo no assunto do CSS, é mais para esse cara aqui, é mais para a gente mostrar o efeito lá, né, do scroll, né, para a gente alterar o scroll da nossa página, certo? Do nosso conteúdo. E aqui agora, deixa eu ver, fazendo isso, a gente vai criar agora também, deixa eu ver, vou criar o estilo da caixa, né, o estilo da caixa, ponto, caixa style, vai ser um padding de pronto. E aí, quer saber, eu vou criar um efeito também, que vai ser um efeito para nossa caixa. Que efeito que eu tô pensando em fazer? Um efeito meio que 3D assim, tá vendo, ó, aqui embaixo? Então, pra gente criar esse efeito aqui, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ponto, efeito div, certo? E vou colocar aqui o padding, rain, né? Também vou colocar um box aqui de, deixa eu ver, box Sheldon. Vou colocar aqui 9px, sal maiúsculo, px. Vou colocar aqui 7px, lembrando também, se não ficar bom a gente altera, né, esse efeito 3D ali, né, esse efeito sombra, a 5px, lembrando que eu estou fazendo isso porque eu já tinha feito antes, né, alguns testes para ver se ele funciona, né, eu já tinha feito alguns dashboard dessa forma, então eu já sei mais ou menos as medidas que ele tem que ter. RGBA 50 vírgula 0.77, que seria, no caso, a transparência dessa cor, certo? E ponto e vírgula aqui. Copiou. Isso, deixa eu fechar aqui. Pronto, e ponto e vírgula, né? Certo. E aqui agora eu vou definir aqui um border radius, né, para ele. Borda arredondada. Radius, vou definir de 7px, né? Claro, também se não ficar legal, a gente faz outro, certo? Pronto, definido todas as classes aqui, agora a gente vai fazer agora em si tudo que precisa mesmo para o item aparecer já lá, certo? Então vamos pro JavaScript, com todas as classes já criadas. Pronto, aqui no JavaScript, o que a gente vai terminar agora de fazer, que a gente tinha feito aqui, era o topo, né? Que a gente criou também no CSS lá a classe topo, que é essa aqui que a gente já está utilizando aqui, certo? Agora que a gente fez o topo, o que a gente vai fazer? O cabeçalho, né? Que nada mais é do que uma div que ela vai ficar aqui em cima, que ela vai comportar o título e vai comportar também a caixa, né? Que a caixa seria aqui os botões de minimizar e o botão de fechar. Vamos voltar aqui para o fonte. E aí, vou colocar aqui cabeçalho, né? Vamos criar a div cabeçalho. A div cabeçalho vai ser da mesma forma, não tem diferença, né, da criação da div. Pronto. E aí, a gente vai colocar aqui, vamos colocar a classe do cabeçalho que a gente criou lá. A classe item cabeçalho que a gente criou foi essa aqui, ó. A gente vai copiar essa aqui e vamos colocar essa classe aqui, certo? Pronto. E agora a gente vai criar uma classe para fazer o título, né, dela em si, que vai ser, no caso, esse cara aqui, ó, né, ó. Esse cara aqui. O que a gente vai criar agora é para fazer o título. Vamos criar a div para fazer esse título. Aqui no fonte agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Título.
E aí é do mesmo jeito, eu vou até copiar aqui para ser um pouco mais rápido, que vai ser do mesmo jeito, né? E aí a gente vai usar aqui a título e vamos fazer o seguinte, ponto, vamos colocar o texto. E qual será o texto? O texto nada mais é do que o texto que a gente está passando aqui em cima para ele, certo? Então a gente vai dar um text nele aqui, ó, para adicionar ele, pronto. E aqui embaixo, agora a gente vai adicionar o seguinte, a classe do título também, né? Add class, né? E aí a gente vai colocar a classe que a gente criou lá, que é item título, se eu não me engano, né? É item título, isso aqui mesmo. Vamos colocar nele. Pronto. Feito isso agora, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai a div controllers, né? Controles, né? Vamos criar uma div que vai se chamar controle. No caso, essa div que é a criação dos botões, no caso, né? Que vai compor aonde vai ficar os botões. Então a gente vai criar uma div também que vai ficar os botões. Se você parar um pouquinho para perceber o que a gente fez, a gente criou a div, né? Conteúdo aqui, né? Depois a gente criou cada coisa no seu lugar. Uma div que chama título e uma div agora que vai se chamar controller, que vai ter os botões dentro, certo? Tudo bem dividido, né? Então, depois da título, agora a gente vai criar uma div que chama controllers, né? Com controles. É a mesma coisa, eu vou copiar aqui porque é a mesma coisa, só para evitar a digitação e ser um pouco mais rápido. Aí, na div controles, eu vou também adicionar a classe, né? Que nós criamos lá, que vai ser o nome da classe. O nome da classe eu acho que foi item controller, né? Deixa eu ver, item controller, isso mesmo, certo? E adicionar uma classe item controller, certo? Feito isso agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer os botões em si, né? No caso, esses botões aqui, que é o botão de minimizar e o botão de fechar. Para fazer esse exemplo, pessoal, eu já tenho dois botões que eu baixei na internet. É claro, lembrando que eu vou deixar também o fonte, né, dessa videoaula também no nosso no GitHub, né, para você baixar caso você tenha alguma dúvida. Então eu vou colocar aqui, ó, clicar com o botão direito aqui, vou criar uma pasta chamada img de imagem, né, no caso, e vou pegar algumas imagens que eu tenho aqui já pré-montadas aqui, ó, que seria a imagem de fechar, maximizar e minimizar. Eu vou copiar essas imagens aqui para dentro da minha pasta para a gente utilizar ela no projeto, certo? Que vai ser o botão de minimizar, fechar, e o botão, quando tiver minimizado, o botão de maximizar, certo? Então vamos voltar lá e vamos fazer agora. Agora a gente vai fazer a classe que chama criar botões, né? No caso, né? A gente vai criar os botões que vai aparecer na tela. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui embaixo, ó, vou criar aqui uma nova classe que chama configurar botões, certo? Na verdade é uma function, né, que a gente vai criar aqui, certo? Nessa function aqui, ela é um pouco, na verdade ela é simples, só que por exemplo, ela é simples, porém ela é de grande ela é simples, mas porém a gente vai utilizar ela várias vezes para criar todos os botões de cada item. Então, para a gente fazer isso de uma vez só, é bom que a gente crie uma function, certo? Então vamos lá. Aqui na nossa function, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar aqui um var btn minimizar, certo? E aí, antes disso aqui, na verdade, vamos criar uma function para criar os botões, né? Porque como esses botões vão ser criados várias vezes, então vamos criar uma function, que essa function a gente vai chamar ela de cria botão. Então, antes de chamar, né, a configuração, porque quem vai chamar essa configuração aqui vai ser o seguinte, quem vai chamar ela vai ser aqui, ó, certo? Vai ser aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Para chamar primeiro essa function, a gente vai ter que passar o ID da div, certo? Opa, da div. E depois a div conteúdo,
certo? É o que a gente vai precisar passar, certo? Feito isso agora, a gente vai vir aqui em cima, vou definir ela aqui, né? E a gente vai chamar a nossa div, né? Vai pegar aqui, né? Ó, esse parâmetro que a gente está utilizando. Vamos passar aqui para ela. E também a gente vai pegar o parâmetro da div controllers, né? No caso, que é essa aqui. Pronto, feito isso agora, a gente vai criar uma outra div aqui, uma outra function aqui, que é a function para criar os botões de minimizar e botões de maximizar. Então eu vou fazer uma div, uma function que você vai passar uns parâmetros para ela e ela mesma vai se resolver e vai criar esses botões para você. Então no caso, essa div aqui, essa function, ela vai chamar ponto criar, criar botões, certo? O que eu vou passar para ela? Eu vou passar aqui id div e depois eu vou passar, id div com D maiúsculo aqui, e depois eu vou passar também a div controle, div controllers, certo? Vou colocar aqui também a imagem que esse botão vai ter. Deixa eu ver mais. Acho que é só isso. Acho que não. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Vou colocar um sufixo aqui, no caso, só para diferenciar o ID do botão. Então vai ser sufixo. E caso precisar passar alguma classe também, vou deixar essa classe aqui para ele, certo? Vou deixar em branco porque se não precisar passar nenhuma não tem problema. Então vou criar o botão em si, né, que vai ser var novo botão, e aí vamos criar uma div aqui, né, no caso vamos criar uma imagem, né, aqui que vai ser img, certo? E aí agora a gente vai colocar uma var que vai ser o botão em si, o ID do botão. ID do botão. O ID do botão vai ser botão, né? Vamos concatenar com mais o nome da ID div, né? Mais o sufixo que você passar para ele. Claro, para a gente diferenciar o nome do botão caso você queira alterar ou colocar uma função a mais nesse botão, certo? Então a gente define um nome fixo para ele. Lembrando que esses nomes vão ser sempre diferentes porque as divs de cada item vai ser com um nome diferente, né? Mais para frente a gente vai entender isso. E agora aqui no novo botão, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um atributo para ele aqui, que vai ser o ID dele, né? ID botão, que é o ID que a gente criou lá em cima para ele, certo? Deixa eu ver, a gente vai também criar uma classe para ele, no caso, deixa eu ver, eu acho que eu criei a classe do botão, criei a classe do botão. Então vamos fazer o seguinte, vou vir aqui em cima, classe botão, né? Definir aqui. Pronto. Classe botão é essa que a gente definiu lá, certo? E aí, deixa eu colocar aqui dois aspas duplas, né? E aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui na classe, a gente vai fazer uma regrinha aqui, né? Se a classe for diferente de espaço, no caso, se alguém passou alguma classe, a gente vai fazer com que a classe do botão, né? A classe do botão vai receber essa classe aqui, ó. Pronto, ela vai receber essa classe aqui, certo? E aí aqui agora no botão, vou tirar os espaços para ficar melhor para visualizar, certo? Aqui o botão agora em si,
Deixa eu dar um enter. O botão em si aqui embaixo, ponto add class, eu vou adicionar a classe do botão aqui. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no botão de novo, né? Ponto adicionar um atributo para ele, outro atributo, que esse atributo vai ser o seguinte, vai ser a div em si, né? Vou colocar aqui div container e vou colocar vírgula id da div, certo? Deixa eu ver se está tudo certo, E agora eu vou colocar também a nossa imagem que a gente passou lá em cima, que vai ser ponto atributo vai ser src, se eu não me engano, né? Se não for, a gente vê que vai dar erro, na verdade, né? Não vai adicionar a imagem, e aí a gente vai colocar aqui mg, que é a imagem que a gente está passando por parâmetro também para esse método. Esse método aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar o botão, certo? Propriamente dito, ele vai criar o botão. Agora eu vou pegar a classe do botão, do controllers, né? Dos botões, ponto, vou dar um append, ponto, vou dar um append e vou incluir o novo botão aqui nessa classe. Pronto. E depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou retornar esse botão. Claro que eu acredito que a gente nem vai utilizar esse retorno, mas eu vou deixar dessa forma. Esse método aqui, o que ele vai fazer? Vou colocar aqui maiúsculo, pessoal, o nome do método. Esse método aqui, criar botões. Esse método aqui que eu vou fazer, ele vai criar o botão, né? Como é que a gente vai utilizar ele aqui agora? Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, em cima, no minimizar, descomentar, e vou criar um botão. Vou utilizar essa function já para criar um botão, certo? Botão minimizar, como é que ele vai funcionar nesse caso, né? Aqui eu vou passar a function criar botões, vou passar a minha div, né? A minha div, e também vou passar a minha div conteúdo, desculpa. Conteúdo, não é conteúdo, é div controller, né? Vou colocar aqui para ficar o mesmo nome, div controllers, pronto. Tá. E também vou passar a minha imagem aqui, né? Também para ele, né? Que seria a imagem de minimizar no caso, né? Então eu vou vir aqui, né? Eu vou dar deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui e vou dar uma vírgula aqui, certo? Vou colocar aqui img barra, que é a nossa pasta aqui, certo? Ó, img barra e minimizar. Então, deixa eu copiar o nome aqui para não errar, né? Minimizar .jpeg, e depois eu vou passar nosso sufixo, né? Que vai ser o que vai preencher, né? Para alterar o nome, para ficar um nome diferente do botão. Então vai ser minimax, certo? Minmax. E aqui eu vou passar uma classe para ele que vai ser item botão max, certo? Que é a classe que a gente vai passar para quando ele clicar o botão de minimizar, ele vai ter que receber a classe de maximizar. Então a classe de maximizar vai ser essa classe aqui, ó, que a gente criou. É a mesma classe, né? Ela tem o mesmo conteúdo. Como a gente vai fazer a validação pela classe, né, de que modo ele está, então é bom que o nome das classes seja diferente, certo? Feito isso agora, já está pronto para ele criar o botão. Porém, a gente tem que ter uma funcionalidade para esse botão, né? Porque senão ele vai ficar aparecendo aqui, ó, minimizar, e não vai acontecer nada, certo?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar as funcionalidades desse botão. Antes de fazer isso, eu vou criar um outro botão aqui embaixo, que vai ser o botão fechar, né, no caso. Eu vou copiar aqui, ó, e aí em vez de ser btn minimizar, eu vou colocar btn fechar, cubo cria botão, div, em vez de ser maximizar aqui, ó, eu vou colocar o fechar, vou copiar o fechar aqui, né, ó. Então vou deletar aqui o nome da imagem. Aqui eu não vou passar nenhuma classe para ele, né? O fechar não precisa de nenhuma classe. Aqui eu vou colocar fechar. Pronto. Como o botão fechar aqui, ó, como o botão fechar ele não precisa de nenhuma classe, no caso, a gente não precisa de regra, é só fechar o conteúdo, já dá para ser feito ele. Então, vamos vir aqui, ó, ponto clique, no clique do no clique do botão, a gente vai adicionar uma function que vai ser a function responsável por fechar esse botão. Então a gente vai fazer a programação de fechar esse item, no caso, esse botão aqui, ó. Quando a gente clicar nesse botão, ele vai desaparecer esse item, só que a gente vai fazer um efeito para ele desaparecer, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui dentro e vamos fazer da seguinte forma. Aqui, colocar o jogo da velha, mais o ID da div, né, o nome da nossa div, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, ponto hide, e aí a gente vai fazer slow, né, para ele ter aquele efeito mais lento, não fechar muito rápido, né? E vamos criar uma function aqui para ele, também para o slow, certo? E a gente vai fazer o seguinte, var, quando ele clicar nisso, div a div do plugin, né? No caso, a div do cubo, né? Div cubo, a gente vai pegar essa div cubo, que vai, como é que a gente faz isso para pegar? A gente vai dar um x, né? Que é esta. x.parent. Então a gente vai pegar todos os parents dela, certo? E vamos mandar remover esse cara da tela. Só que ele vai remover de uma forma bem devagar, que ele vai sumindo da tela, certo? Com o que a gente colocou aqui, remove. Pronto. Por que ele vai um pouco lento? Por causa dessa função aqui que a gente colocou, que é a função slow, certo? Pode ser que algo aqui não funcione, então a gente vai ter que voltar, obviamente, nesse fonte para verificar se caso de algum erro de alguma coisa aqui, certo? Div, tá, beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, a minimizar, a gente também tem que criar uma function para ela. Só que, porém, a minimizar, ela tem uma diferença aí, né? Quando a gente clicar no botão aqui, ó, minimizar, o item tem que ficar menor, ficar minimizado. Quando a gente clicar, quando esse item estiver menor, aqui, esse ícone, ele vai ter que alterar por item maximizar, certo? E quando ele clicar nesse maximizar, o item tem que voltar ao tamanho normal dele, certo? Para fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer uma function para ele separada, certo? Então, acho melhor, para ficar mais dividido, a gente fazer num lugar separado daqui, fora daqui. Então, no clique, a gente vai adicionar mais uma... a gente vai adicionar uma function aqui dentro no clique. Tá. Certo. E aqui a gente vai criar uma function, que eu vou chamar uma function que a gente vai criar, né? No caso aqui embaixo, que vai chamar, deixa eu ver, monta botão. Não, monta botão não. É modo botão. Vai ser um modo botão, né? Quando você clicar em minimizar, ele vai mudar o modo do botão. Quando você clicar no modo maximizar, ele vai mudar também o modo desse botão. Então a gente vai criar uma function aqui fora, né? Outra function, cubo
cubo dashboard, opa, ponto modo botão. Certo? Aí na modo botão, o que que ela vai ter? Primeira coisa a gente vai ter que passar é o ID da div. E também a gente vai passar o nome do botão em si, né? Que a gente está querendo fazer isso. Botão, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a classe desse botão, a classe que ele está no momento, porque lembra que eu falei que a gente vai verificar o modo que ele está pela classe, certo? Então assim, sabendo que quando você clicar no botão minimizar, o que é que acontece? Na verdade não, desculpa. Quando a gente criar esse botão, a gente vai criar com a classe item maximizar, certo? Que essa classe aqui, ó, se você for ver, opa, calma aí. Eu tava falando já do CSS, mas não tô mostrando, né? Então assim, na verdade, quando a gente cria esse botão ó, aqui, ó, que é o maximizar aqui, ó, o minimizar, né, na verdade, quando a gente cria, a gente passa a classe do maximizar, ao contrário, certo? Que seria essa classe aqui. E agora aqui dentro a gente vai ter que verificar qual a classe que esse botão ele está no momento quando houver esse clique, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então aqui vou fazer o seguinte, vou pegar a classe, né? Então é class nome. Aí aqui eu vou pegar, opa, eu vou pegar o nome do botão, né? Mais concatenar aqui qual é o botão que você está passando, o nome dele, né? Ponto ID, opa, o ID dele, e vou adicionar ponto. Na verdade, eu vou pegar o atributo dele, né? Pegar o atributo class, certo? Pronto. Feito isso, por aqui eu já consigo pegar a classe que está definida no botão. Porque como é que a gente vai fazer isso para chamar um modo botão, na verdade, né? O que que a gente vai passar para o modo botão? Na verdade, o que nessa função que a gente chamar aqui no botão minimizar, ó, a gente vai passar as seguintes coisas para ele: o ID da nossa div, certo? E o tis, que seria o que? O nosso botão, o botão que a gente está passando. Então a gente aqui tem tudo que o botão, tudo que a gente precisa para saber do botão. No caso aqui, ó, eu consigo, no caso aqui, ó, no botão, como eu tenho o botão, eu consigo pegar o ID dele e o ID eu consigo mapear o nome dessa classe dele, certo? E aí, sabendo o nome dessa classe dele, eu posso verificar. Eu posso fazer o seguinte, eu faço assim, ó, se a classe dele, se a classe nome, no caso, né? Se essa classe nome for igual a essa classe aqui que ele passou, ó, que é o botão maximizar, então eu falo, se essa classe for igual ao maximizar, eu sei que o botão ele está a tela está maiúscula, a tela está dessa forma, maiúscula não, desculpa, a tela não está minimizada, ela está assim, certo? Porque eu estou passando o botão maximizar, eu falo assim, quando você clicar, ele vai minimizar. Então eu estou fazendo isso ao contrário, certo? Deixa eu voltar aqui. Eu verifico, se ele for maximizar, o que que eu faço? Eu vou e adiciono uma função para ele, na verdade eu pego ele e minimizo ele, né? Se ele tiver essa classe, eu minimizo ele. Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, eu vou colocar aqui mais ID da div, certo? Mais mais conteúdo, que seria esse cara aqui, né? Deixa eu ver. Assim, mais conteúdo. Ponto. Dar um hide para ele e fazer que nem a gente fez lá no botão fechar. Só que isso aqui a gente não vai remover da tela. A gente vai fazer a função para ele dar aquele slow, aquela diminuída na tela, mas bem lenta, certo? Então, o hide aqui a gente vai dar um slow, certo? Dar uma vírgula, criar uma function também para ele.
colocar aqui uma vírgula também. Pronto, a gente colocou um ponto e vírgula aqui para ele. Conteúdo hide. Agora o que a gente vai fazer? Fazer a mesma coisa para pegar o botão agora, certo? Vou vir aqui. Agora jogo da velha do mesmo jeito. Colocar um mais aqui. Vamos colocar aqui botão ponto id. Opa, botão, né? Botão não, cotão. Ponto id. Ponto atributo que a gente vai adicionar agora. Qual é o atributo que a gente vai adicionar? O FRC, né? Eu acredito que é isso. Eu acho que esqueci o nome. Se não for, não vai funcionar a imagem. A gente volta aqui, sabe o que foi? IMG barra maximizar. E aí a gente vai colocar essa imagem do maximizar ele, certo? Então, nada mais simples, é bem simples, né? Não tem tanta dificuldade assim, né? No que a gente vai fazer aqui. O que eu vou fazer? Se a classe dele for a classe do botão que iniciou com ele, né? Botão max, então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, né? Vamos dar aquele slow no conteúdo, no todo o conteúdo que vai ter da página, né? No caso, e que vai ser a div conteúdo. A gente vai fechar toda ela, certo? E a gente vai trocar a imagem do botão, né? Minimizar, que é esse botão aqui, ó. Vamos colocar aquela imagem do botão maximizar, certo? Eu acho que vai ser mais bacana ver isso num funcionamento, né? Claro. E aqui embaixo, agora o que a gente vai fazer? Eu vou copiar aqui, ó. Aqui eu vou copiar esse cara. Ponto e eu vou copiar esse cara e vou fazer o seguinte: ponto remover classe e vou remover essa classe, certo? Opa, aqui. Vou remover essa classe e depois eu vou fazer o seguinte: copiar aqui de novo e vou adicionar a classe botão, certo? Ponto e vou adicionar a classe botão, que no caso é essa classe aqui, ó. Isso aqui que a gente está fazendo é só para a gente saber em que modo o botão está, para a gente conseguir alterar, no caso, a imagem dele, né? Para a gente mostrar e também saber quando é para a gente maximizar o item e quando é para a gente minimizar o item, certo? Até esse ponto aqui parece até ser um pouco confuso o fonte, porque a gente não viu nada ainda da tela, né? A gente só sabe que vai ficar dessa forma os botões, né? E o título aqui e tal. Só que o que eu estou fazendo é quando a gente clicar no minimizar, se ele tiver a classe maximizar, né? Ele vai minimizar e vai trocar lá o ícone para maximizar. E aí agora eu vou fazer o contrário. Se ele tiver maximizar e você clicar nele, ele vai ter que fazer o seguinte: ele vai ter que trocar o ícone, ele vai ter que voltar o ícone para o botão minimizar e vai ter que também trocar a classe dele para ele ficar preparada para quando você clicar de novo ele ter o mesmo comportamento, certo? Então vamos lá, fazer o mesmo conteúdo abaixo. Se o nome da classe agora for igual a item botão, né, no caso, se ela for igual a item botão, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar esse mesmo cara aqui de cima, que a gente vai modificar ele um pouquinho aqui embaixo. Se ele for assim, conteúdo, a gente vai, em vez de ser hide aqui, deixa eu tirar até esse cara, a gente vai colocar um ponto animation, a animação dele. Vamos colocar aqui uma altura da animação dele, né, que ele vai ter que fazer, que vai ser o height. Opa, ele vai fazer uma altura de 180 px, certo? Vou colocar aqui isso. E deixa eu ver, acho que é isso a altura que ele vai fazer. Tá. Tem que criar aqui uma classe aqui para ele.
Pronto, ele vai fazer essa altura aqui. Claro, se ele tiver minimizado, aí você clicar, ele vai voltar para essa altura, mas ele vai fazer ele vai voltar para essa altura de uma forma mais, como eu posso falar, um pouco mais lenta, né? Aonde a gente vai controlar isso é aqui, ó, né? A velocidade dele. Eu vou colocar 500 e vou colocar a classe Swing. Essa classe ela vai fazer com que ele tenha aquele swing mais lento para voltar, no caso, o item da forma que ele era originalmente. E aqui eu vou criar uma function, que aí nessa function, né, na verdade, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dar o show no botão, né? Na verdade, eu vou vir aqui e vou copiar o nome do botão aqui para ser um pouco mais rápido só. E aí aqui embaixo, dentro da animação, a gente vai colocar aqui, não, desculpa, conteúdo, né? Que é esse cara aqui, não é o botão, é o conteúdo dele. Vou colocar show para aparecer novamente, né? E aqui eu vou colocar slow. Certo? E aí ele vai fazer o mesmo comportamento do outro botão, né? Só que o inverso, na verdade, né? Agora vou utilizar o botão aqui, na verdade, aqui dentro da function também, né? Que vai adicionar o atributo. O botão que eu vou adicionar aqui vai ser o botão minimizar novamente, né? Que vai ser esse cara aqui, ó, minimizar. Né? Porque você está clicando ele no maximizar, então ele tem que inverter o botão novamente para o minimizar, certo? E aí no botão aqui eu vou ter que adicionar outro atributo aqui para ele, que vai ser, deixa eu colocar aqui, o atributo minimizar. Atributo minimizado, que vai ser como falso, né, em inglês. Pronto. Caso a gente precise utilizar para saber qual atributo que ele está no momento, né? Atributo que eu falo assim, o que ele está no momento, né? Fechado. Mais fácil para a gente ver por aqui também, apesar que a classe também vai demonstrar isso para a gente. E aí aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? Das classes, só que a gente vai inverter, né? A classe. A gente, em vez de remover, a gente vai adicionar essa classe. Add. Ponto. Add class. E aqui a gente vai remover essa aqui. Ponto. Remove class. Pronto. A gente fez só o contrário isso, certo? Então a classe que vai fazer o modo do botão, ela já está montada, certo? É claro que pode ser que quando a gente for executar vai ter alguma coisa para a gente fazer aqui nessa classe, mas aí a classe que monta o botão, a classe que faz o modo do botão já está criada e a gente já está utilizando ela, certo? Então vou minimizar aqui tudo que a gente criou até o momento, né? Cria botões, certo? E a nossa classe aqui, nossa função, né? Function para criar os botões, certo? Pronto, agora eu acredito que isso aqui, na verdade, pessoal, nada mais é do que o seguinte: até o momento que a gente criou desse item, a gente não visualizou ele ainda na tela, certo? Mas o que a gente criou, a gente está nesse ponto, ó, que a gente criou o título, certo? Que a gente vai definir. A gente também criou o botão em si, né? Que no caso seria esses dois botões aqui que a gente já criou, certo? Mesmo que a gente não consiga ver o item agora, mas a gente já criou isso nessa classe do JavaScript, certo? Agora o que a gente vai criar o conteúdo. O que seria o conteúdo? Na verdade, essa parte aqui, ó. A gente vai criar o conteúdo. O que seria o conteúdo? Qualquer coisa que você queira colocar dentro desse cubinho aqui, certo? Do cubo que vai ficar dentro do dashboard, certo? Então, tudo que você quiser colocar aqui dentro é o que a gente vai colocar. A gente vai definir esse carinha aqui, certo? Então, vamos lá para fonte definir ele. Aqui embaixo aqui da div do botão, agora a gente vai criar a div conteúdo, certo? Essa div conteúdo, na verdade, ela vai ter o seguinte, ela vai criar uma div, né, na verdade, certo? Opa.
div conteúdo, ela vai criar essa div e deixa eu ver, e também a gente vai adicionar uma classe para ela, né? Vim aqui, ponto add class. A classe que a gente vai adicionar para ela é o seguinte, é a classe item conteúdo, né? Que é a classe que a gente criou aqui, ó, item conteúdo, que ela vai ter 82% do tamanho do item, né? Então vamos colocar essa classe aqui. Depois de a gente criar essa classe, a gente vai criar agora também a classe, a gente vai montar, né, o conteúdo dessa classe, o ID, o CSS dela, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar aqui o nome para ela. Então vamos colocar um atributo aqui, o nosso atributo ID, certo? E o ID da nossa classe vai ser ID div mais conteúdo, certo? Pronto. Agora a gente vai definir também o CSS da nossa classe, ponto CSS aqui que vai ser overflow e a gente vai deixar ele como alto, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, nessa div aqui, na verdade, não nessa div, mas na div mãe, no caso na div que a gente vai passar, a gente vai fazer o seguinte, toda vez antes de a gente adicionar o conteúdo dentro da nossa div para aparecer, a gente vai limpar ela, para a gente não ficar adicionando sujeira, coisas passadas. Claro que se você quiser ficar atualizando esse conteúdo com alguma informação, então a gente vai fazer isso para ele não ficar sobrepondo, né, mostrando várias informações que você não precisa que mostre mais nesse item. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui o jogo da velha mais id div e aí a gente vai limpar esse HTML, ponto. Vamos fazer isso de uma forma mais básica que tem, né? HTML e ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Pronto, aqui a gente já limpou a classe, né? Deixou ela vazia. Aqui a gente vai começar a adicionar as coisas nessa classe. A primeira coisa que a gente vai adicionar nessa classe, que dá um append nela, né? Vamos adicionar a nossa classe div topo, né? Que é a primeira div que a gente criou. Então, a gente vai adicionar a nossa div topo na mesma ordem que ela vai aparecer lá em cima, certo? Aí depois disso a gente vai fazer o seguinte, div topo, isso. Aí a gente vai pegar a div topo e vai também dar um ponto append nela, né? Nosso append nela, o que a gente vai adicionar nessa div topo? A gente vai adicionar a div do cabeçalho, né? Vai ficar lá na div topo também. Depois disso a gente vai fazer ao contrário agora, a gente vai pegar a div do cabeçalho, ponto, dar um append também e adicionar a div do título, né? Que seria essa div que a gente criou. Se você for ver, a gente está adicionando uma na outra, né? Isso para ela aparecer, no caso, gradativamente, né? Tudo que a gente definiu aqui para uma coisa ficar, digamos, essa primeira, segunda, terceira, quarta aparecer nas nossas divs, né? No caso, na ordem das nossas divs. Depois da div cabeçalho aqui que a gente criou, a gente vai criar agora a div título, que na verdade a gente vai pegar essa div título, né? Ponto, um append também nessa div título aqui, e aí a gente vai adicionar aqui a div controllers, né? Aqui, ó, pode ver que é uma após a outra. E do mesmo jeito a gente vai fazer da div controllers, né, também no caso, né? Div controllers não. Agora a div conteúdo que a gente pegou aqui, né? Que a gente vai fazer na div conteúdo. A gente vai dar um append nela também, né? Ponto append. Vamos adicionar aqui na div conteúdo o seguinte. Vamos adicionar os controllers, né? Controllers, deixa eu ver se é isso mesmo. Div conteúdo, div título, adicionou controllers, né? Agora conteúdo, na verdade eu vou adicionar primeiro no conteúdo
adicionar um CSS para ela aqui, ó, que seria, no caso, a altura dela, né? Vamos definir uma altura aqui, a mesma altura que eu defini aqui, ó, para quando voltar o botão, ó, quer ver, ó, o modo botão, que foi 180 px. Então vou adicionar que o item ele vai ter essa altura. Então vou colocar aqui high em altura 180 px, certo? Vou colocar aqui aspas simples, pronto. Isso aqui é a altura da nossa div, né? A nossa div conteúdo, é o que vai ter tudo ali dentro, né, da nossa div. Depois disso, que eu vou fazer, eu vou dar um append, né? Agora sim, vou dar um append. Append. Nesse append que eu vou fazer, eu vou adicionar o nosso conteúdo, né? No caso, esse conteúdo que você passar aqui. Claro, se você passar esse conteúdo, você pode definir na própria div também, né? Se você quiser. Então, mas se você definir alguma coisa nesse conteúdo, eu adiciono também dentro da div conteúdo. Se não passar, ela fica normal. Agora eu vou pegar a div top e vou adicionar, dar um append nela e vou adicionar o nosso conteúdo, né? Nossa div do nosso conteúdo. Pronto. Feito isso agora, a gente vai definir agora o background, né, do nosso, no caso, nosso cubo, né? Que no caso seria o background, seria essa imagem de fora, não a de dentro, certo, pessoal? A imagem de fora, a cor de fora aqui, né? Então a gente vai definir isso. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui div, esse cara aqui, na verdade, né? Que é a div que a gente está passando, e vou adicionar um CSS para ela. Background color. E vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar aqui cores, ponto, que nada mais é do que esse cara aqui, certo? Que a gente está obtendo a cor, cores, ponto, cor, fundo, certo? E aí eu vou adicionar uma classe aqui nessa div, que nada mais é do que aquela classe que a gente fez, que vai ser o efeito, né? Ó, classe efeito, que ele vai dar aquele efeito de na verdade esse efeito aqui embaixo de sombra, certo? Então vou colocar aqui também, aqui ponto add class, ponto adiciono classe, e é isso aqui, pronto. Acredito, pessoal, que isso aqui é tudo que a gente precisa para o nosso item. O que a gente fez aqui agora? A gente montou o nosso item, certo? A gente montou todo o nosso item aqui, tudo que a gente precisa para montar o item, certo? Agora a gente vai montar o nosso item, a gente vai fazer o que? Ele aparecer agora. Ele vai aparecer assim, dessa forma, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, agora, e vamos criar, na verdade aqui, ó, na index, né? Home index, na página HTML em si, né? Caso você esteja trabalhando com outra linguagem. E eu vou deletar essa parte, vou criar uma div aqui. Essa div ela vai ter uma classe container, container fluid, certo? Vou adicionar uma outra div aqui, que ela vai ter uma classe row. Classe linha, né? E agora eu vou começar com o meu item de monitoramento, né? Meu item, no caso, vai ser o meu cubo, o cubo que eu vou digitar aqui, que eu vou mostrar na tela. Então, esse cara, para começar, ele vai ter uma classe de uma coluna, né? Vou dar uma call md de 4 posições, e também eu vou deixar aqui, ó, aquela classe que a gente criou, ó,
style, certo? Do item de monitoramento, certo? E vou colocar ela aqui. Aqui embaixo eu vou criar uma outra div, que vai ser a div que vai renderizar aquele conteúdo que a gente fez aqui, certo? Então a gente vai criar essa classe chamada, desculpa, essa div, né? Essa div a gente vai chamar ela de, vamos colocar primeiro uma classe para ela, call md 12, certo? E aí também a gente vai colocar um ID para ela, que vai ser ID div item dashboard 1, certo? Só para diferenciar caso a gente precise criar mais. Agora aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Eu vou arrastar o que a gente criou. A primeira coisa que eu vou arrastar aqui vai ser o jQuery que a gente está utilizando, né, nas classes. Então eu vou arrastar o jQuery aqui para cima, ó, aqui. Aí depois eu vou arrastar o nosso CSS que a gente criou aqui para baixo. Depois eu vou arrastar o nosso objeto dashboard que a gente criou também, certo? Porém, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar mais um arquivo, que vai ser o arquivo que a gente vai renderizar, vai chamar, né, no caso, essa classe que a gente criou, né? Vai chamar essa classe, que vai chamar esse método aqui, ó, na verdade, ó, tá vendo? Esse método cria item passando esses parâmetros para ele, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou aqui no fonte, aqui de novo, do lado aqui, né, no meu gerenciador. Vou clicar com o botão direito aqui em JavaScript, né? JS, e vou criar um novo item. Aqui eu vou selecionar JavaScript. Aqui esse item eu vou chamar ele de dashboard portal. Então, dashboard portal, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto aqui que vai ser objeto div item dashboard só dashboard, isso. E aqui vou dar um new para ele, objeto, objeto, pronto. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou falar, eu vou criar aqui carrega item, né? Eu vou criar um método, uma function chamada carrega item, ponto carrega item, certo? E aqui nessa function carrega item eu vou chamar esse método aqui, certo? Que é o cria item dashboard, né? No caso, item cria item, né? Vou vir aqui e vou chamar ele. O que eu vou fazer aqui, né? O que ele está pedindo para me passar para ele? Que é o ID da div, certo? Então vou ir aqui, vou pegar o ID da div, certo? Vou passar para ele. Ele está pedindo um título, então vou colocar aqui meu teste 1, certo? E aqui, tirar esse cara aqui, eu estou pedindo a cor do item, então eu vou pegar lá a cor do item que eu defini, ó, que seria esse cara, ó, tá vendo? Cor do item, e aí a gente vai passar as cores também para ele, que seria o seguinte: cor do item seria esse cara, ponto a cor que eu quero. Então a primeira cor que eu quero vai ser o seguinte, vai ser branco, certo? Meu item vai ser da cor do background dele, vai ser white, branco. E o nosso conteúdo eu não vou passar nada, na verdade, eu vou deixar somente isso, que esse parâmetro não é obrigatório. E aqui eu vou definir a function que vai chamar esse cara depois que a tela iniciar, certo? Então vai ser certo? E aí eu vou chamar essa function aqui dentro. Certo, agora a gente vai ver se isso vai funcionar na prática, né? Vamos executar o nosso fonte agora. Pronto, vou começar a rodar ele aqui, esse projeto.
Ó, após ele rodado, ele não apareceu aqui, né? Deixa eu ver se ele tá dando algum erro aqui. Vou dar um F12 aqui na página. Aparentemente, ó, ele não tá dando nenhum erro, certo? Eu vou dar uma olhada para ver. Pode ser que a gente esqueceu alguma coisa. Ah, tá. A gente esqueceu, na verdade, de puxar esse arquivo, né? Que é o arquivo que a gente acabou de criar, o JavaScript aqui para a página. Deixa eu deixar ele um pouco menor aqui. Que foi esse arquivo aqui, dashboard. Então a gente vai puxar ele aqui para o final, certo? Vamos dar um Ctrl F5 lá na página e vamos ver se ele vai atualizar, certo? Ctrl F5. Pronto, ó, beleza, já atualizou. Já vi um erro aqui, ó, mas vamos ver se todas as funções estão funcionando. A função de fechar, fechou, sumiu o item, certo? Tá funcionando. E agora a função de minimizar, ó. Opa. Ó, só que o erro aqui que eu tô vendo, aqui o botão tá errado, minimizar, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no fonte, né, na nossa classe, aqui ó, aqui já tá o botão minimizar, ele tá com maximizar, certo? Sempre maximizar, eu acho que eu não coloquei o minimizar aqui. Deixa eu ver, coloquei, mas acho que eu copiei o nome errado deles, né? Então é minimizar. Aqui é minimizar, e aí aqui embaixo de novo, quando você clicar e ele for maximizar, tal, aqui, deixar ele como minimizar. Vamos dar um Ctrl F5 lá na tela para ver se é isso mesmo, né? Ctrl F5. É isso mesmo, ó. Aí a gente clicar nele, ele tem que mudar o botão maximizar. Clicar nele, ele muda o botão para minimizar. Ó, beleza, já está funcionando certinho. O efeito que a gente fez, tudo 100%. O que a gente vai fazer agora é deixar que nem um exemplo aqui, quer ver? Ó? Que nem esse exemplo no caso, né? Que a gente criou a biblioteca, que a gente fez agora, e a gente vai criar mais ou menos os exemplos igual a esse daqui, ó. Vamos criar todos os exemplos utilizando todas as cores, certo? Vamos lá para o fonte novamente, certo? Aqui, opa, aqui, certo? Aqui, item. Aqui eu vou criar mais um, certo? Que vai ser o meu, opa, tá. Vai ser o meu teste dashboard. Aqui eu vou colocar 2. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 6, né? Só que para criar os 6, a gente tem que vir aqui e criar no HTML os 6 caixinhas dessas, certo? Que são essas caixas que vão ficar aqui dentro, certo? Então vamos lá. Vou copiar, tirar o espaço para ficar melhor visualmente, né? Então vou vir aqui, uma classe. Esse aqui vai ser o 2, né? Do mesmo jeito eu vou fazer isso aqui. 3. Do mesmo jeito eu vou fazer isso aqui. 4. Do mesmo jeito eu vou fazer isso aqui, que vai ser o 5. Do mesmo jeito agora também eu vou fazer isso aqui, que vai ser o 6 propriamente dito, certo? E agora aqui eu vou ter que criar esses 6 caras aqui. Aqui é o 2, né? 2, meu teste, opa, aqui. Meu teste 2. O título vai ser, opa, deixar um espaço aqui, né? Meu título teste 2. Vou criar todos eles como red, né? O primeiro, quer dizer, os 3 de cima, né? Vai ficar como branco, na verdade, white, né? Esse aqui é o meu teste 3. A div também 3. Aí eu vou criar os de baixo agora, que vai ser o 4, né? Só que esse aqui eu vou criar ele como head. Head. Esse aqui vai ser o 4. Esse aqui também. Opa, vai ser o 4. E aí eu vou colocar o 5, né? O nosso 5 vai ser purple. Purple. Nosso purple vai ser o 5, né? E o nome da div 5, não pode esquecer disso. E o 6 aqui vai ser o nosso cinza, né? O gray. Gray vai ser o nosso teste 6, certo? E aí vamos voltar lá para a página, né? Aqui, e vamos dar um Ctrl F5 para ver se ele atualiza com todos que a gente criou. Ó, beleza, ele já atualizou com todos que a gente criou. Na verdade, alguma cor aqui, ó, tá errada, né? Na verdade, ó, mas tudo bem. Criou vermelho, criou todos de cima e todos eles, ó, tem um comportamento de cada um deles, ó, tá vendo? Que ele herda conforme a gente criou
cada um desses itens. A gente só chamou a classe para criar, passou o título, passou a cor dele, ele já criou. Porém, ó, tem um aqui, esse do meio aqui, se eu não me engano é o purple, né? Deixa eu ver se ele tá, ó, purple. Esse que é a cor roxa, né, dele. Vamos ver se ele tá criando com a cor roxa aqui, opa, aqui no item de monitoramento, né? Então a cor roxa, deixa eu ver, cria botões, aqui, cores dos itens. Cor red, purple, né? Purple, black, o fundo tá 124, 128, 128. Purple, deixa eu ver se eu coloquei também o número dele aqui, né, ó, 3. Deveria estar certo aqui. Deixa eu ver se ele gray, né? Se ele for purple, é fácil a gente resolver isso, né? Se ele não está com a cor correta, é só a gente ir na internet e dar uma olhada para ver a cor dele, né? Que ele tem que ser. Porque pode ser que eu defini aqui 128, 128, não sei o porquê motivo ele não está pegando, mas é fácil. Foi o seguinte, eu vou vir aqui, vou colocar aqui cores, cores HTML. Vou vir aqui pegar uma cor, certo? E vou definir uma cor, sei lá, uma cor roxa. Deixa eu ver se aqui é roxo. É roxo? Vou definir essa aqui, ó. Pronto. Pegar aqui essa cor, certo? Vou vir aqui. Eu posso jogar essa mesma cor aqui, ó. Vamos ver se ele funciona dessa forma também, certo? Opa. Travou. Pronto, voltou. Vamos lá no site para ver se ele já atualizou, né? Vou voltar aqui, Ctrl F5 de novo para ele atualizar a tela. Deu algum erro, deixa eu ver o erro. Ele não vai funcionar porque aqui a gente tem que definir errado aqui, ó. Tá dando um erro aqui até, ó. Não tinha visto. Tá. Vamos fazer o teste de novo. Se ele não funcionar, a gente pega cor RBG lá, né? RGB no caso. Se tiver. Ainda assim ele não tá pegando, certo? Ele tá pegando a cor cinza. Vamos ver o que pode ser isso. Na verdade, eu acho que eu defini. Eu vou até fechar aqui porque eu acho que eu sei o que foi que aconteceu. Ó. Que na verdade eu defini errado o nome, né? Purple. Isso. Agora eu vou até voltar aqui, né? Eu vou deixar do jeito que ele estava aqui, porque acredito eu que a cor estava certa, né? Que era... Opa, cadê? Aqui. Que era essa cor aqui que a gente tinha definido. 128, 0, 128. Vou salvar aqui, porque eu acredito que o erro estava só aqui mesmo, na definição, que eu defini com P, né? E é com B, né? Mas tudo bem, não tem problema. Dá um Ctrl F5 para atualizar a tela. Pronto, cor roxa, né? Do jeito que a gente esperava. Agora, o que a gente vai fazer agora é montar o conteúdo dele, né? Quando eu digo conteúdo dele, seria no caso o que vai aparecer aqui dentro, ó. Por exemplo, a gente vai criar esse conteúdo e vai fazer esse conteúdo atualizando, né? Caso, por exemplo, você tem que mostrar alguma informação no dashboard que fique mudando conforme algum status mudar. Para fazer isso a gente tem que mudar, tem que ficar fazendo esse cara atualizar de tempos em tempos. Então é isso que a gente vai fazer no fonte agora, certo? Vou dar um stop aqui para ser um pouco mais rápido, não travar, né? Vou voltar aqui para o nosso portal e vou fazer o seguinte, vou fazer uma outra atualização aqui no caso, uma outra função, né? A primeira função que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, deixa eu ver. Eu vou fazer isso somente em 3 itens por enquanto, só para mesmo mostrar como isso funciona. Eu vou copiar aqui, vou colocar aqui criar div, que isso vai ser uma function. Isso aqui, pessoal, é naquele novo de JS, né, JavaScript que eu criei, que é isso aqui, dashboard portal, que no caso é o dashboard que vai ficar aparecendo no nosso site, né? É o customizado para o nosso site. A gente só usa esse objeto aqui para criar o dashboard, certo? Agora, para a gente atualizar, mexer nesse dashboard, a gente pode mexer nesse item que a gente vai criar aqui. E aí aqui eu vou colocar o número da div, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, var div
a div em si. Vamos criar uma div aqui, certo? Vamos criar um span também. Vamos criar um span. E aí vamos criar aqui, eu vou fazer o seguinte, no span eu vou ponto texto, vou colocar um texto teste, new teste, conteúdo, div. Aqui eu vou fazer, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar com o meu número da div e concatenar mais um tracinho e vou colocar aqui um contador, no caso, né? Eu vou criar um contador aqui para ele, para mostrar quantas vezes ele já passou, quantas vezes ele atualizou, né? Certo. Contador. E vou colocar aqui, e aqui eu vou colocar, mais aqui, né? E aqui eu vou colocar meu contador, certo? Pronto. Aqui vai ser o contador. Aqui eu vou tirar o aspa simples, tem que ser aspa dupla, né? Ele pode ter problema. Pronto. E aqui embaixo eu vou dar um append, né? Nesse conteúdo da minha div. Certo? E no span. Vou colocar o span aqui. Certo? Pronto. Isso aqui que a gente está fazendo é mais para mostrar o conteúdo, né? Mostrar ele atualizando, né? Na verdade é essa. Agora eu vou colocar aqui na minha div, vou criar alguns CSS para ela, né? No caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui .css. Vou adicionar um CSS para minha div que vai ser a altura, né? Nossa altura, não, desculpa, a altura, a largura, nossa largura dela vai ser de 290 px, certo? Se não estiver certo, a gente aumenta ou então diminui. Eu tô fazendo essas larguras assim porque eu já, mais ou menos, eu já faço esses dashboard faz um tempo já, e pode ser que seja que eu acerte. Se eu não acertar, no caso a gente altera. Opa. 180. 180 px. E agora eu vou colocar um background para ela aqui. Background color. Vou colocar green, né? Que é verde. E vou colocar também aqui uma borda. Border, deixa eu ver, o border regions. Border regions, vou colocar de 7 px também. Se não ficar bom, a gente altera. E vou retornar a div. Certo? E aí, o que eu vou fazer? O objetivo é que o que a gente fez, esse exemplo aqui, né? A gente fez esse exemplo, que ele mostra essa descrição aqui dentro e mostra ela atualizando de tempos em tempos, certo? Esse é o objetivo. Vamos demonstrar como colocar um conteúdo no nosso item de monitoramento, certo? É bem básico, né? Colocando conteúdo. E agora aqui embaixo eu vou criar uma function também que vai se chamar, essa function que vai atualizar o item de monitoramento, no caso cada cubinho ali. Então vou chamar ela de atualiza conteúdo, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nome delas, é claro, né, para atualizar cada conteúdo aqui dentro, e vou fazer isso da seguinte forma. Vou vir aqui e vou colocar esse cara aqui, certo? .html
L. E aí aqui eu vou chamar esse cara aqui, ó. Cria div, certo? E vou colocar aqui o número 1, no caso, que é a minha div 1, né? No caso aqui, certo? Só que aqui, ó, eu vou colocar, em vez de ser só div 1, se vocês lembrarem, aqui dentro no item de monitoramento, ó, o que eu coloquei? Eu coloquei para todo o nome da div ele ter o conteúdo, né? Para ele criar um conteúdo. O conteúdo seria o nome da div mais conteúdo. Então eu vou pegar essa palavra e vou concatenar aqui, ó, mais conteúdo, ó, aqui, para ele conseguir colocar esse conteúdo lá dentro desse quadradinho já criado, para ele não precisar ficar criando esse cara de novo. Uma vez que você já criou ele na tela, ele não precisa ficar criando toda hora, certo? Feito isso agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa função aqui dentro mesmo, para ela mesmo se atualizar com o tempo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou dar um set timeout, certo? Vou passar minha function aqui e vou falar que de 3 em 3 segundos ela vai chamar ela de novo. Então, quer dizer, ela vai ficar se chamando de 3 em 3 segundos, atualizando o conteúdo da tela. E aí eu vou pegar o meu contador e vou adicionar sempre mais um depois que ele chamar esse cara. Então, mais. Ponto e vírgula, certo? Agora vamos ver se isso vai funcionar. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá, carrega item. Tá, o carrega item, na verdade, opa, faltou uma coisa aqui. O carrega item, cria item, tudo bem. O carrega item aqui, ó, o atualiza item vai ter que estar aqui embaixo, né, ó. Depois que iniciar, ele vai ter que chamar esse atualiza item. Desculpa, atualiza item, isso. E vamos executar ele. Tá executando aqui, tá quase, né? Tá compilando o projeto para ele executar. Sei que essa videoaula é um pouquinho grande, na verdade, mas ela é necessária. Pronto, ele já tá aqui, ó, já renderizou, tá vendo que ele já tá contando, ó. 1, 2, ó, vou deixar aqui, ó. Ó, ele já atualizou para 3, então quer dizer, o conteúdo ele já tá atualizando automaticamente, certo? Já tá, digamos assim, se fosse para ele chamar uma API do banco, alguma coisa assim, trazendo os dados que ele ia mostrar aqui, ele já ia ficar atualizando de tempos em tempos. Aí, é claro, aqui dentro você vai customizar da forma que você quiser, né? O que você vai colocar aqui dentro. Então a gente vai fazer a mesma coisa para os outros itens, né? Vamos vir aqui, ó, só vou copiar, na verdade, que é esse cara aqui, ó, e vou fazer o seguinte, esse cara aqui, ó, vou vir aqui, copiar aqui, vou colocar aqui o número 2, aqui vou colocar o número 2. Aqui também vou fazer mais uma vez, né? Colocar só 3 por enquanto, só demonstrar que nem eu mostrei no exemplo lá em cima. 3 e aqui o número 3. E vamos dar um F5 aqui na página, que ele vai ter que aparecer para os demais também, esse mesmo contador, certo? 1, 2, todos eles já estão contando do mesmo jeito, certo? Claro, o contador é o mesmo, né? Então ele vai aparecer o mesmo número, mas a gente sabe que aqui o número da div, ó, 2 e a div 3, certo? E todas elas com efeito, ó. E o bacana é o seguinte, ó, se minimizou a div, se você voltar a div, o contador vai voltar, ó, no mesmo jeito que ele tá, ó. Tá até o 9 já aqui, né, ó. O outro também aqui, ó, até o 9, e esse aqui também até o 9. Se você for fechar, ó, todos eles vai fechar do mesmo jeito. Se você quiser deixar só um, ó, fechou e fechou. Voltou, se você quiser voltar, tem que atualizar a tela, não tem jeito. Aí eles vão voltar todos juntos, né? E aí, é claro, isso aqui é somente CSS, JavaScript, né? E um pouquinho de jQuery para fazer alguns comandos, né? Acionar o DOM em alguns momentos, né? Então, basicamente é isso. Acredito que o vídeo ficou grande mesmo, né? Eu até agradeço a todos que acompanharam até o final, mas eu acho que é necessário para mostrar todo o desenvolvimento da classe, né? Do plugin, todo o desenvolvimento da biblioteca e desenvolvimento de toda a classe, certo? O que a gente parou aqui foi no conteúdo, né?
A gente já fez o conteúdo, mostrei. Dúvidas e comentários, deixem na descrição do vídeo. Lembrando que esse projeto também vou deixar aí na descrição do vídeo, né? No caso, para fazer download do projeto, mas o legal é você tentar fazer ele, né, do zero, copiando, vendo as partes do fonte. E caso você tenha alguma dúvida, aí você baixa o fonte do GitHub, que é open source, pode baixar e utilizar normalmente, certo? Agora eu vou fazer o que eu sempre faço aqui, que é apresentar o fonte, né? Na verdade, o que eu fiz? Que a gente fez, a primeira coisa foi criação da bibliotequinha, né? Que é a biblioteca com as cores. Aí depois a gente fez a criação do item, a criação do retorno das cores. Aí depois a gente fez a criação das divs, propriamente dita, os botões, né? Que acho que foi o mais complicadinho para fazer, que os botões ele tem umas funções, a função de minimizar aqui, ó, que tem um modo dele, certo? Aí tem também a montar o botão, que ele monta o botão, você chama a sua classe, ele monta o botão. Então assim, claro, se você quiser ter mais botões, é só você chamar a classe e ir montando ele dessa forma aqui. E aí ele vai colocar um botão do lado do outro, certo? O CSS que a gente utilizou, um CSS bem básico. Opa, travou aqui. O CSS bem básico que a gente utilizou: topo, cabeçalho, título, controle, botões e o conteúdo. E aqui também tem um scroll, né, caso necessário, certo? Aqui a gente colocou no HTML, né, criamos algumas divs simples para ele renderizar o nosso item de monitoramento, não tem jeito. E aqui a gente criou, né, alguns exemplos, né? Aqui o exemplo de como você chamar o plugin, certo? Como chamar a biblioteca. Dashboard cria item, nada mais é do que você vai estar chamando esse cara aqui e passando esses parâmetros aqui. Claro que o conteúdo não é necessário, né? Caso você queira passar, você já pode passar, né? E a gente criou passando a div, o título e a cor do item, certo? E depois a gente fez essa funçãozinha aqui para demonstrar a atualização do nosso item, certo? Então, conforme ele atualiza, ele chama essa div aqui que cria o item, que seria uma div que, por exemplo, chamaria uma API, sei lá, que traria alguns dados que você queira atualizar de tempos em tempos nesse dashboard. E aqui ele chama o set timeout para ele atualizar de novo em um certo tempo. No caso aqui eu defini 3 segundos, certo, pessoal? Acredito que é isso. E aí no final deu, né, nosso itens de monitoramento aqui, propriamente dito, certo? Acredito que é isso. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre respondo, ou baixar o fonte mesmo. Agradeço a todos que acompanharam até o final. Sei que foi bem grande o vídeo, mas é um vídeo bem necessário. Então agradeço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.